Ficar na água a 21 graus por muito tempo definitivamente não fará bem à sua saúde. Uma temperatura de 10 graus é um pesadelo. A sensação é de muito mais frio do que o ar na mesma temperatura. Os passageiros do Titanic estavam na água com 2 graus negativos. Você pode imaginar o quão frio era isso? Até o iceberg que o transatlântico encontrou era mais quente. A água só não congelou por causa do alto teor de sal. Mas e se a temperatura estivesse mais alta? E se o navio tivesse afundado em um mar de, digamos, 50 graus? Teoricamente, isso poderia ter acontecido se as águas do Atlântico Norte encontrassem uma corrente quente na parte sul do oceano no dia do desastre. Mas este calor não teria sido o suficiente. A área dos oceanos é muito vasta e a temperatura é muito baixa à noite. A corrente quente por si só não faria diferença para quem estava no mar. Mas se o Titanic tivesse afundado em outro lugar em um determinado momento, talvez todas as pessoas pudessem ter sido salvas graças a um incrível fenômeno natural. Agora, todos a bordo. Nossa viagem para um universo paralelo vai começar. É uma noite sem lua, de 14 para 15 de abril. O Titanic colide com um iceberg. A água gelada inunda os convéses inferiores. O capitão envia um sinal de socorro. O navio de resgate mais próximo, o Carpathia, está a 95 km de distância do cruzeiro afundado. Na velocidade máxima, ele chegará em 4 horas. Isso é muito tempo mesmo em águas tropicais quentes, já que o corpo perde calor de qualquer maneira. O Titanic começa a afundar. A tripulação baixa os botes salva-vidas. Alguns dos passageiros saltam no mar. O navio está afundando. Não há mais botes, então você pula junto com outros passageiros. E parece que entrou em um enorme iceberg. A água é tão fria que é difícil se mover. Não dá nem para gritar, pois não há ar em seus pulmões. Neste momento, sente um calor agradável vindo das profundezas, que sobe acima dos joelhos e da cintura, depois atinge o pescoço. Finalmente, você recupera o controle de seus músculos e pode respirar profundamente. Então percebe que todos os outros passageiros sentem o mesmo. A água fica um pouco quente, isso o deixa feliz. Mas em um momento, o horror substitui a sua alegria. O oceano começa a espumar, e não por causa da alta temperatura, mas porque algo está subindo do fundo do oceano. Você ouve um som baixo e pesado vindo das profundezas. Não é o Titanic afundando, mas algo maior. Aí é possível ver um enorme iceberg nas proximidades, que está derretendo e um pedaço enorme se soltando. 1 milhão de bolhas aparecem na superfície, então você sente algo bater na sua perna. Milhares de estranhas rochas leves estão vindo de baixo, há também placas maciças entre elas. As pessoas as usam como botes salva-vidas. Você sobe em uma daquelas rochas e olha para o navio. Ele não afunda, pois toda a água está borbulhando e o empurrando para cima. Você pega uma das pedrinhas e entende tudo. É Pedra Pomes, um vulcão subaquático acordou bem debaixo da embarcação. Milhares de toneladas de rocha vulcânica estão flutuando na superfície. Após a erupção, o magma sacode toda a área, aquece a água e destrói o fundo do mar. Mas não resulta em nada destrutivo na superfície. A enorme pressão de centenas de milhões de litros de água suprime o poder do vulcão. Rochas derretidas da crosta terrestre são pressionadas contra o fundo do mar e as pedras pomes sobem para a superfície. E aqui está o motivo para isso acontecer. A camada superior da Terra consiste em muitas partes sólidas, as placas tectônicas. Elas colidem umas com as outras e se dividem. E quando uma parte se separa da outra, o magma surge imediatamente. Então, todos os vulcões são esses locais de falhas instáveis. Se o Titanic tivesse navegado sobre uma dessas áreas durante uma erupção, muitos passageiros teriam sido salvos. De volta ao universo paralelo. Você percebe que o transatlântico começa a afundar novamente. A água não está mais borbulhando. O vulcão se apagou. Em questão de segundos, o oceano fica gelado novamente. Felizmente, você tem seu bote salva-vidas de Pedra Pomes. Isso é o suficiente para esperar pelo resgate. Mas vamos imaginar uma situação sem vulcão subaquático e um iceberg, em que a água estivesse quente desde o início. Um dos motores no compartimento do motor do navio quebra. Vários canos estouraram por causa do aumento da pressão e agora há uma rachadura no casco. A água está enchendo os convéses inferiores e a embarcação está afundando. As pessoas escapam em botes salva-vidas. Há menos pânico, já que a noite está quente e ninguém está congelando. Cada passageiro recebe um colete salva-vidas. O Titanic está se partindo. Você entende que tem que pular. O gigante afunda. Muitos passageiros caem no mar horrorizados.
Eles mergulham no oceano escuro e imediatamente vão para a superfície. O pânico e o caos completo tomam conta. O cruzeiro desaparece no escuro e finalmente tudo fica em silêncio. Alguns minutos se passam e você percebe que não há pânico algum. A água está morna. Quase todos os passageiros têm colete salva-vidas. Alguém está flutuando nos destroços do navio de madeira. Depois de algumas horas, a água não parece mais tão confortável. O oceano tira o calor do seu corpo. Para se manterem aquecidos, os passageiros nadam mais próximos uns dos outros em um círculo apertado. Sim, agora é bem possível esperar mais algumas horas até que o resgate chegue. As pessoas nos botes salva-vidas se aproximam e levam as que congelam a bordo. Elas se revezam, 20 minutos na água, depois 20 minutos nos barcos. É essencial não tirar a roupa, mesmo a molhada ajuda a manter o corpo aquecido por mais tempo. E quando parece que todos estão salvos, alguém grita. Uma garota em um bote parece assustada. Ela treme de medo e aponta o dedo para a água escura. Os passageiros tentam ver o que tem lá e percebem uma barbatana triangular. 1, 2, 3, são muitas. O barulho do navio afundando atraiu um grupo de tubarões. E agora eles estão rondando os sobreviventes, na esperança de satisfazer sua fome. Estão nadando devagar e não parece que vão atacar, mas é preciso manter os olhos abertos, pois estes são alguns dos tubarões mais agressivos e perigosos do mundo, os cabeças chatas. Eles podem ser ágeis, rápidos e imprevisíveis. Não nadam nas águas frias do Atlântico, mas a desse universo paralelo é perfeita para eles, que são fortes e resistentes, e criam a ilusão de lentidão para deixar suas presas relaxadas. São chamados de cabeças chatas por causa do focinho curto e rombudo, como o de um touro, e gostam de acertar um alvo ou outros tubarões com a testa. Vários deles estão abauroando os barcos. Alguém cai na água. Felizmente, as pessoas ajudam a pessoa a voltar. Os tubarões não recuam. Caos e pânico se instalam. Todos estão gritando e jogando água com os remos para assustar os peixes, mas isso não ajuda. Um dos tubarões abre a boca cheia de dentes e se agarra a um bote. Neste momento, você percebe mais barbatanas nas proximidades. Um bando de grandes tubarões brancos chega para a festa. Eles são alguns dos animais mais perigosos do planeta. São grandes, rápidos e fortes, e seus 300 dentes triangulares alinhados em várias fileiras são afiados como lâminas. Os bichos nadam ao redor dos barcos e assustam os cabeças chatas. Você cai do bote e vê uma grande barbatana se aproximando. O medo desperta o seu instinto de sobrevivência. Você está dando o seu melhor para nadar para longe dali o mais longe possível. Claro, é inútil, pois o tubarão é muito mais rápido e definitivamente irá te pegar. Você sente seu pé tocando o nariz do animal. O outro pé entra na boca cheia de dentes. Você grita de horror. Depois de um segundo, o tubarão o solta. Isso porque essa espécie raramente ataca as pessoas. Se morde é apenas para testar. Afinal, a presa favorita dela é a foca. O bicho simplesmente perde o interesse se perceber que você não é uma. Mas se ele estiver morrendo de fome, não importa o tipo de presa. Para sua sorte, este não está faminto. Os sobreviventes nas embarcações também não têm quase nada a temer. Os tubarões brancos não os atacam. Eles podem empurrar os botes um pouco, mas apenas para testar. Os animais agora estão nadando para longe, mas um cabeça chata surge e parece que está com fome. Ele está nadando na sua direção, abre a boca e uma buzina alta de navio penetra na água. É o RMS Carpathia que chegou para prestar socorro. Todos os tubarões nadam assustados. Os passageiros são salvos. De volta ao universo, a outra embarcação que estava por perto e poderia ter salvado os passageiros muito antes, mas isso já é outra história.